O objetivo dessa aula é a gente corrigir alguns exercícios. Vamos começar por este exercício aqui, um exercício bem tranquilo, bem interessante, para a gente ver o que é função e o que não é função só a partir do gráfico. Ó, o exercício fala: determine quais gráficos representam uma função. Então, a gente tem que lembrar lá daquela aula, né, sobre gráfico aí de função, que eu falei para vocês, né, que a gente sabe quando um gráfico é ou não é uma função, quando a gente traça, né, quando a gente traça uma linha paralela ao eixo y, né, quando a gente traça uma linha paralela ao eixo y, de tal forma que a função corte essa linha uma única vez, né? Ó, então o que a gente faz? A gente passa aqui, ó, uma linha, né, ó, uma ou até mais de uma, duas, três, aí quando vocês quiserem, tá? Eu vou passar 3 linhas aqui nessa função, ó. Se você ver em todas as 3 linhas aqui que eu fiz, a minha função, né, o meu gráfico só corta a linha paralela ao eixo y em um ponto. Então, este aqui é uma função, ok? Esse gráfico representa uma função. Vamos ver esse aqui, ó, o gráfico da letra B. De novo, vamos traçar aqui a linha, ó. Tracei outra linha, ó. Só cruzou, ó, em um único ponto. Então, também é uma função. Vamos ver esse, ó. Olha esse gráfico aqui, ó. Quando eu traço a linha, ó. Se você for aí uma pessoa observadora, você vai conseguir ver que essa linha aqui, ó, ela é cortada em 2 pontos, ó. Ela passa por 2 pontos na minha função. Tá vendo? Ó, aqui, 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 aqui. Então, este gráfico não é uma função. Ok? Vamos para esse aqui, ó. Passa a linha pontilhada, ó. Passa a linha pontilhada. Também aqui, ó, só corta em um ponto as linhas. Então, é uma função. Este aqui, ó, se eu passar aqui, ó, passando a linha aqui, só corta, né, a linha só corta a função em um único ponto. Então, é uma função. Nesse aqui, ó, quando eu passo a linha, ó, olha bem, ó, se eu passar uma linha aqui, ela vai pegar exatamente a função inteira, ó. A linha vai passar pela função inteira, né? Então, este gráfico aqui não representa uma função, ok? O G, ó, letra G, se eu passar aqui o ponto, ó, um só, ó. Se eu passar a linha aqui, ó, cruze em um ponto só, ó. Passando a linha, cruze em um ponto só. Então, esse gráfico é uma função. Vamos ver aqui o H, ó. Eu passo de novo, traço a linha aqui, ó. Traço a linha. Traçar outra. Ó. Corta só em um ponto. Eita, câmera, foca. Passei as 3 linhas, ó, e cortou em um único ponto. Então, é uma função, ok? Toda vez que você quiser analisar aí um gráfico, se ele é ou se não é uma função, a gente sempre faz isso. A gente traça linhas paralelas com o eixo y e vê se essas linhas cortarem uma vez só em um único ponto a função, é uma função, né? Se cortar uma vez só no gráfico, né, é uma função. Agora, se acontecer que nem esse aqui, ó, que cortou em 2 pontos, ó, tá vendo, ó? Eu tracei a linha cortou o gráfico aqui e aqui. Então, não é uma função. Porque, ó, vão ter 2 valores correspondentes em y. Aqui, neste gráfico aqui, ó, só tem um valor correspondente em y em cada ponto. Agora, aqui não. Aqui vão ter 2 pontos que vão ter 2 valores aqui em y, né? Então, ó, não é uma função, ok? Bom, um outro exercício aqui bem
prático e interessante para a gente é sobre construção de gráfico. Então, ó, construa o gráfico de cada uma das funções. A primeira função que a gente tem aqui é a função x menos 2. Como eu já bem falei para vocês, para a gente construir o gráfico de uma função, a gente monta uma tabelinha. Nesta tabelinha é uma coluna para os valores que eu vou colocar para o x, uma coluna para me fazer as operações com a função e uma coluna para os meus pares ordenados, tá? Então vamos lá. Os valores que eu costumo sempre escolher para o x em funções do tipo assim, que não tem nenhum tipo de restrição, é o menos 2, o menos 1, o 0, 1 e o 2, para me dar uma visão legal do gráfico, tá? Então, ó, fazendo as operações aqui, menos 2, eu vou calcular o f de menos 2. Então, eu tiro o x aqui e ponho menos 2. F de menos 2 é menos 2, menos 2. Menos 2 dá menos 4. Então, o meu par é ordenado, quando o x é menos 2, o meu y é menos 4. Então, menos 2 e menos 4. Quando o x é menos 1, é f de menos 1. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, quando o meu x é menos 1, o meu y é menos 3. Então, o par ordenado é menos 1 e menos 3. No 0, f de 0, ó. 0, tira o x, põe 0. 0 menos 2. 0 menos 2 é menos 2. Então, quando o x é 0, o y é menos 2. Então, no par ordenado fica 0 e menos 2. Depois, o 1, ó, quando o x é 1, vou calcular o f de 1, tiro o x, põe 1. 1 menos 2 dá menos 1. Quando o x é 1, meu y é menos 1. Então, o par ordenado fica 1 e menos 1. Depois aqui no 2, vou calcular o f de 2, tiro o x, põe 2, 2 menos 2 dá 0. Então, quando o x é 2, o meu y é 0. Então, o par ordenado é 2 e 0. Como eu já tenho aqui, já agrupei os meus pares ordenados, então eu vou ligá-los no meu gráfico. Ó, começando aqui, menos 2 e menos 4, menos 2 do x com menos 4 do y, marquei o ponto. Menos 1 e menos 3, ó. Menos 1 e menos 3. Menos 1 do x com o menos 3 do y. Marquei o ponto ali. Depois, 1 e menos 1. 1 do x menos 1 do y. Marquei o ponto aqui. E aqui, esse aqui, 2 e 0. 2 do x com o 0 do y. Marquei o ponto aqui. E ficou faltando esse ponto aqui, né? Ó, o 0 e o menos 2. 0 do x, menos 2 do y, então é este ponto aqui, ó. Exatamente em cima do eixo do y, né? Porque é o 0 e o menos 2, 0 do x, menos 2 do y. E esse que é 2 e 0, né? Ó, esse ponto aqui que é 2 e 0, 2 do x com 0 do y. Então o ponto fica exatamente em cima do eixo x. E aí eu tracei a minha função. Isso aqui é para ser uma reta, tá? Ficou meio tortinho. Porque, como eu já expliquei, isso aqui é uma lousa de vidro, né? Não tem como eu botar a régua aqui. Então, por isso fica meio torto, ó. Esse gráfico de baixo já ficou mais retinho. Vamos ver ele aqui, ó. É y igual a menos 2x. Então, de novo, monto uma tabelinha com 3 colunas. Uma coluna para o x, uma coluna para fazer os valores da função e uma coluna para os pares ordenados. Começando com menos 2, ó. Y igual a menos 2x. Então, eu tiro o x aqui e ponho menos 2. Vai ficar menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Então, quando o x é menos 2, meu y é 4. Então, para ordenado é menos 2 e 4. No menos 1, tiro o x, põe menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Quando o x é menos 1, o y é 2. Então, o par ordenado fica menos 1 e 2. O 0 agora, tiro o x, põe 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Então, quando o x é 0, o y é 0. Então, o par ordenado fica 0 e 0. Depois, o 1 aqui, ó. Tira o x, põe 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, quando o x é 1, o y é menos 2. Então, o par ordenado fica 1 e menos 2. Depois, no 2 aqui, ó. Tira o x e põe 2. Y igual a menos 2 vezes o 2, né? Ó, tirei o x e botei o 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, quando o x é 2, o y menos 4. Então, no par ordenado fica menos 2, fica 2 e menos 4, né?
Aí eu venho para o gráfico, né, e traço esses pontos ali que eu encontrei no meu gráfico. O primeiro ponto é o menos 2 e o 4. Menos 2 do x, né, ó, menos 2 do x, 4 do y. Então tá aqui, ó, menos 2 do x com o 4 do y. Depois, menos 1 do x com 2 do y. Menos 1 do x com 2 do y. Tracei o ponto ali. 0 e 0, né, ó, então fica na origem, né? Toda vez que tiver o ponto 0, 0, você marca na origem. Depois a gente tem o ponto aqui, ó, 1 e menos 2. 1 do x com o menos 2 do y, ó, vai ficar esse ponto aqui. E depois tem o 2 e o menos 4. Então, 2 do x com menos 4 do y. E é esse ponto aqui. E esse gráfico aqui, né, também dá uma reta. Só que esse gráfico a gente chama de decrescente, né? Porque a letra aqui está negativa. Nesse a letra estava positiva, né, ó. Então ele fica ao contrário, né, ó. Ficar de longe aqui para você conseguir analisar bem a diferença entre os dois gráficos. Essas funções são funções do primeiro grau. Uma função do primeiro grau crescente, uma função do primeiro grau decrescente. É do primeiro grau porque aqui o x, ó, está elevado a 1, né? Quando não tem nenhum expoente aqui, é 1, ok? Essa daqui, essa próxima, ó, é uma equação, é uma função do segundo grau, porque o expoente aqui é 2, né? Então, do segundo grau. O objetivo aqui é a gente montar gráfico de função, tá? Nessa playlist de função, nosso objetivo aqui é aprender a montar os gráficos, né? A saber como que o gráfico de uma função se comporta, tá? Então, por isso que eu montei esses gráficos com vocês. Eu não ia fazer esse, eu ia deixar como exercício, mas eu vou falar dele também, vou fazer ele. Ó, de novo, os valores que eu coloco para o x, eu gosto de usar sempre esses valores quando não tem nenhuma restrição. Como nesse caso aí não tem, vou usar ele também. Então, ó, monto uma tabelinha, uma coluna para o x, uma coluna para fazer operação, uma coluna para o par ordenado. Então, menos 2, tira o x, põe menos 2. Calculando o f de menos 2 vai ser menos 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, quando o x é menos 2, o y é 4. F de menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, né? Que dá 1. Então, quando o x é menos 1, o y é 1. Então, o par ordenado é menos 1 e 1. F de 0, ó. 0 ao quadrado dá 0. Então, quando o x é 0, o y também é 0. F de 1, ó. F de 1. Tira o x daqui, põe 1. 1 ao quadrado é 1. Então, quando o x é 1, o y também é 1. Por fim, 2, né? Ó, quando o x é 2, tira o x daqui de cima e põe 2. 2 ao quadrado, 4. Quando o x é 2, o y é 4. Então, o par ordenado fica 2 e 4. Então, agora a gente bota aqueles pontos que a gente achou ali no nosso gráfico, né? Ó, o menos 2 e o 4, menos 2 do x com o 4 do y, ó, é esse ponto aqui. Menos 1 e 1, menos 1 do x com 1 do y, é esse ponto aqui. 0 e 0 na origem, né? Igual a gente fez aqui em cima, ó. O ponto 0 e 0 fica na origem. 1 e 1, 1 do x, 1 do y, ó. 1 do x, 1 do y. Por fim, 2 e 4. 2 do x com 4 do y. Então, ó, esse gráfico aqui ficou bonitinho, né? Ó, deu uma parábola. Para você conseguir desenhar gráficos bonitos assim, você faz a escala e treina, ok? Então, tá aí este gráfico.